Certo, pessoal? Feliz segunda-feira. Erika Kirk, cara, ela realmente é o momento, o discurso que ela fez. Todo mundo ficou impressionado com ela. Eu senti minha energia pessoalmente, tipo, ontem à noite entrando naquilo. Eu estava, de fato, como se estivesse voando no ar acima do centro de convenções como um dragão, esperando a Erika simplesmente soltar fogo. E eu só ia descer e aparecer do nada. Todos os políticos, todas as pessoas falsas, todos iriam participar daquele momento. Brinde. Mas ela não pediu guerra. Erika não pediu guerra. Na verdade, ela fez exatamente o oposto, o que foi impressionante. Foi inacreditável. O perdão que ela concedeu, a força que ela precisou para pedir esse perdão, é simplesmente incomparável e realmente fez a diferença. E eu estava falando sério quando tuitei que acho que foi o discurso mais importante da história americana. Uma mensagem que todos precisavam ouvir, inclusive eu. Uma mensagem de total submissão a Cristo. E, aliás, mais tarde também vamos discutir outro tipo de submissão a Cristo, que é submeter-se à verdade. Kash Patel agora veio a público e emitiu uma declaração capitulando totalmente diante da insistência pública de que estão mentindo para nós. Eles estão claramente mentindo para nós sobre o que aconteceu no dia em que Charlie Kirk perdeu a vida. Nada do que nos disseram até agora faz sentido e, de alguma forma, só está piorando. Então, bem-vindos de volta. Vamos direto ao assunto. Tenho que dizer, qualquer mulher que consiga subir ao palco e dizer de forma significativa que perdoa a pessoa que matou seu marido tão rapidamente, você é realmente uma pessoa melhor do que eu, porque eu só tenho sentido tanta raiva, e ainda assim ela conseguiu, mesmo chorando. E obviamente dava para perceber o quanto aquele momento foi difícil para ela. Mas ela chegou ao perdão e fez isso diante do mundo inteiro. E eu acho que toda pessoa deveria assistir a esse discurso. De verdade, todos deveriam assistir a esse discurso. Eles deveriam assistir ao discurso do Tucker Carlson. Acho que nem mesmo mostrando trechos pra vocês, vou mostrar um, mas não faria justiça ao discurso. Vocês deveriam assistir na íntegra. A emoção, a mensagem dele. E dá pra ver claramente porque o Charlie se apaixonou por ela, não é? Conheci a Erika, Charlie estava em Nova York e ele estava apaixonado por ela, mas ele queria bancar o descolado, ele queria agir com calma. Então ele disse, vem conhecer ela no Del Friscos, em Nova York. Eu fui até lá e ela era simplesmente adorável. Ela era genuinamente uma pessoa muito legal. Eu falei, Charlie, vai em frente, vai em frente. E ele foi mesmo atrás disso. E ontem à noite eu realmente acho que o mundo inteiro precisava ouvir a mensagem dela. O que você tirou disso, como pode aplicar na sua vida, depende de você. Mas especificamente a parte que ela compartilhou, que me trouxe tanta paz e que eu realmente precisava ouvir, foi quando ela explicou que Charlie não sofreu. Porque pensar nisso eu realmente derramei tantas lágrimas por isso, só de pensar que ele sofreu, mesmo que por um momento. Foi a minha parte favorita do discurso dela, então vou tocar isso agora. Em um determinado momento, Charlie estava fazendo aquilo que mais amava, discutindo e debatendo intensamente no campus universitário, lutando fervorosamente pelo evangelho e pela verdade inabalável diante de uma grande e atenta multidão de pessoas. E então ele piscou. Ele piscou os olhos e com grande emoção viu seu amado Salvador no glorioso paraíso eterno. E todos os mistérios celestiais foram revelados a ele. Quero dizer, isso é simplesmente lindo. E realmente pensar sobre isso, que ele apenas piscou e então estava com o Senhor. E é simplesmente um fato que Charlie amava o Senhor. Era constantemente, como eu te disse, durante as conversas, e o quanto ele dizia, eu preciso orar sobre isso. Eu preciso orar sobre isso. Eu preciso orar sobre isso. Queria se casar com a Erika, na primeira coisa que ele disse, que acho que mostrei pra vocês na semana passada, e a Erika está certa. É importante lembrar dessa mensagem de perdão que temos dentro de nós. E às vezes parece muito difícil fazer isso, mas nós fazemos. Somos chamados a perdoar as pessoas, a perdoar nossos inimigos, mesmo em momentos em que parece impossível ou extraordinário fazer isso. Mas também é importante, não é bem um mais, mas eu só quero afirmar que também é importante lembrar que o que Cristo é, como eu disse no início deste programa, é a verdade. Certo? Cristo é a verdade.
E não estamos sabendo a verdade agora sobre o que aconteceu com Charlie Kirk em 10 de setembro. E para deixar bem claro, vou precisar disso. Eu exijo isso. Na verdade, estou atualmente trabalhando em uma linha do tempo minuto a minuto que vou trazer para vocês ainda esta semana, detalhando exatamente o que aconteceu nos segundos e minutos após Charlie ter sido baleado. Eu preciso saber, preciso acompanhar os corpos. Já consegui, como pedi no fim de semana, localizar George Zinn na multidão. Me parece um pouco suspeito o quão longe ele estava. E então, de repente, eles o levam por um caminho. Quer dizer, é ele bem ali. Obrigado à pessoa que enviou esta foto. Mas então eu o encontro em um vídeo. E estou tentando entender como ele conseguiu descer pelo caminho e foi levado para a mesma área onde tinham acabado de colocar o Charlie no carro. Tenho muitas perguntas e cada uma delas será respondida até o final desta investigação. E também quero colocar da seguinte maneira para vocês. Muita coisa veio à tona que eu ainda não apresentei. Estou trabalhando com outros jornalistas em diferentes frentes, pedindo para eles: "Ei, investigue isso, vou dar uma olhada nisso." E a primeira coisa que acho que devo deixar bem clara é que estou aliviado que Erica Kirk esteja à frente da Turning Point USA, porque, assim como mencionei na semana passada e que vou reforçar agora, acredito que pessoas dentro daquela empresa traíram Charlie. Ok? É exatamente nisso que acredito agora. E quero ter certeza de que tenho todos esses fatos do meu lado antes de contar mais a vocês. Eu diria que se você é um rato em um navio, provavelmente deveria fugir agora. Eu recomendo isso. Enfim, pessoal, na sexta-feira fizemos um episódio. Quero deixar isso claro. Eu não achei que aquele episódio teria a repercussão que teve, mas sou grato por isso. Nós estávamos analisando as imagens que estavam viralizando do homem que estava retirando a câmera, que ficava diretamente atrás da cabeça do Charlie, cerca de 4 minutos depois que Charlie foi baleado. Todo mundo achou aquilo muito suspeito. Eu reconheci o indivíduo e entrei em contato, conversei, vi as imagens e prometi que não iria compartilhá-las. Embora eu tenha dito a vocês, eu os incentivei a compartilhar. Eu acredito que o motivo de todo mundo ser teórico da conspiração é porque as pessoas não compartilham a verdade, certo? Uma vez que você compartilha tudo, não há espaço para conspiração. E quando eu estava compartilhando o que vi, estava fazendo isso porque pensei que, sabe, isso poderia ajudar. Tipo, isso obviamente pode tirar as pessoas de suas teorias da conspiração. E então meio que percebi que o que compartilhei era algo maior do que eu imaginava ao dizer que não vi sangue. E isso é um fato. Eu realmente não vi sangue nenhum. Na verdade, o único sangue que eu vi, estou falando do sangue na parte de trás, foi na mão do Charlie, na mão esquerda do Charlie, o que, como muitas pessoas têm dito, significa que o sangue se moveu para frente. Não precisamos entrar em todos os detalhes sangrentos. Mas o que eu não esperava depois disso era que o porta-voz da Turning Point USA, Andrew Colvett, emitisse esta declaração enquanto as pessoas faziam perguntas como: "Ei, como isso é possível? Como não havia nada na parte de trás se essa foi a arma usada?" Andrew Colvett tweetou isso no fim de semana. Quero abordar algumas das discussões sobre a ausência de um ferimento de saída no caso do Charlie. Normalmente não me interesso em me aprofundar nesse tipo de conversa online, e peço desculpas por isso ser um pouco gráfico. Mas neste caso, o fato de não ter havido um ferimento de saída provavelmente é outro milagre. E eu quero que as pessoas saibam disso. Acabei de conversar com o cirurgião que atendeu o Charlie no hospital. Ele disse que a bala, abre aspas, absolutamente deveria ter atravessado, o que é muito, muito normal para um projétil de alta potência e alta velocidade. Já vi ferimentos desse calibre muitas vezes e eles sempre atravessam tudo. Isso teria derrubado 1 ou 2 alces, um cervo, etc. Fim de citação. E agora, sou eu, Andrew, dizendo, mas não atravessou. O corpo do Charlie parou a bala. Comentei com o médico dele que havia dezenas de funcionários, alunos e convidados especiais em pé diretamente atrás do Charlie, do outro lado da tenda. E ele respondeu que foi um verdadeiro milagre que mais ninguém tenha sido morto. O osso dele, referindo-se ao Charlie, era tão saudável e a densidade era tão impressionante que ele parecia o homem de aço. Era para ter atravessado de um lado ao outro. Provavelmente teria matado também aqueles que estavam atrás dele. No final, o legista encontrou a bala logo abaixo da pele. Mesmo na morte, Charlie conseguiu salvar a vida das pessoas ao seu redor. Notável e milagroso. Fim da declaração. Agora, primeiro quero dizer isso porque as pessoas estavam atacando Andrew KT imediatamente. Quero dizer que é bom lembrar que esse é literalmente o trabalho de Andrew Kivett, ok?
Ele é um agente de relações públicas, dirige uma empresa de relações públicas e seu trabalho é responder a conversas e perguntas online. E às vezes pode nem ser o que você quer dizer. Na verdade, nunca deveria ser, se você está fazendo seu trabalho, necessariamente o que você quer dizer. Ele também era muito próximo de Charlie, então imagino que ele esteja sob uma pressão tremenda. A empresa está seguindo em uma direção diferente. Ainda estamos pouco mais de uma semana após Charlie ter perdido a vida e ele precisa ser o mensageiro. Quem está direcionando essa mensagem, nós não sabemos, mas seu trabalho não deve ser fácil neste momento. Certo, se eu disser ao meu agente de relações públicas, quero que ele faça esta declaração, ele trabalha para a empresa. Meu agente de relações públicas só precisa fazer uma declaração, ok? Então, acho que gostaria de responder objetivamente ao que está sendo dito, em vez de atacar o personagem de Andrew Colvett. Tirando isso, a declaração me parece objetivamente uma manipulação de um público cristão. Certo. Eles sabem que o público de Charlie é cristão e, portanto, o que eles estão nos vendendo somos nós. Você deveria acreditar que é um crente, certo? Como cristão, você acredita em milagres, certo? Assim como você acredita em Cristo e nos milagres que Jesus realizou, certo? Bem, então você deveria acreditar nisso. Há algo nisso que não gosto. Não gosto que isso tenha sido um milagre e que isso deva ser o fim e que mais perguntas não sejam feitas. Sim, a base conservadora está cheia de cristãos, mas também está cheia de muitos caçadores. Ok? Pessoas que caçam e conhecem armas, sabem como elas funcionam e sabem como elas não funcionam. E essa afirmação em particular, para mim, não passa no teste SNF. Agora, novamente, quando compartilho essa informação, presumi que eles diriam que o ângulo passou por isso. Não imaginei que eles iriam simplesmente dizer que era um milagre. Alex Jones imediatamente foi ao vivo no X. Isso começou a viralizar, a declaração começou a viralizar, e ele entrou no X e respondeu a essa declaração dizendo o seguinte: ouça só. O porta-voz da TPUSA acabou de postar há 2 horas que conversou com o legista e que Charlie Kirk foi baleado com um 3006 no lado esquerdo do pescoço, na artéria carótida, e que ele é um homem de aço, e que os ossos do pescoço dele, que são como ossos de galinha, pararam uma bala que viaja a 2.500 pés por segundo ao sair do cano a 200 jardas, dependendo do grão do cartucho, e o resto provavelmente o atingiu a 1.900 pés por segundo. Eu já atirei em javalis a 500 jardas. 3006 bem de lado faz um furinho e explode um buraco de 10 centímetros para o lado. Estamos falando de atravessar 60 centímetros de um javali. Pá! Acerta ele na cabeça, reza e arranca tudo para fora. Eles acabaram de dizer que ele levou um tiro de 3006 e que não atravessou. É muita coisa. É muita coisa para processar. E aqui está a questão. Se você fosse me fazer argumentar que isso realmente foi um milagre, provavelmente não seria em meio a uma circunstância em que os federais estão mentindo, certo? Aquilo é como não é agora, certo? Porque também pode ser um milagre que Tyler Robinson tenha decidido dar um tempo na Dairy Queen e publicar algumas letras que parecem ter sido escritas em 1822 e que contam cada uma delas. Poderia ser um milagre certo para o governo federal. E repasse cada detalhe de como ele planejou isso, por que ele planejou isso, incluindo seu pai gordo, que tem estado muito gordo ultimamente, com quem ele não mora, e ninguém sabe por que o pai está muito gordo ultimamente. E explicando onde encontrar a arma. E foi um milagre que ele tenha deixado esta carta que desde então desapareceu, mas ele tirou uma foto. Sua amante tirou uma foto disso. Pode ser que tudo isso seja um grande milagre federal, mas não estou inclinado a acreditar nisso neste momento. Ok, não estou inclinado a te acreditar em nada disso neste momento. Então seguimos em frente, certo? E porque Alex e muitas outras pessoas, caçadores e conservadores, estavam dizendo, não, quero dizer, as pessoas estavam até postando vídeos delas atirando para mostrar como seria esse dano. Kash Patel, então, tomou uma atitude extraordinária. E eu diria que isso foi uma capitulação aos detetives da internet. Ele tuitou o seguinte. Ele escreveu: como diretor do FBI, estou comprometido em garantir que a investigação do assassinato de Charlie Kirk seja minuciosa e exaustiva, seguindo todas as pistas até sua conclusão. Todo o peso das agências de aplicação da lei dos Estados Unidos está ativamente acompanhando as evidências que surgiram.
Mas nossos esforços vão além das descobertas iniciais. Estamos examinando todos os aspectos deste assassinato. Estamos investigando meticulosamente teorias e questões, incluindo o local de onde o disparo foi feito, a possibilidade de cúmplices, a confissão por mensagem de texto e conversas relacionadas, chats no Discord, o ângulo do disparo e o impacto da bala, como a arma foi transportada, gestos com as mãos observados como possíveis sinais próximos a Charlie no momento de seu assassinato e visitantes à residência dos supostos atiradores nas horas e dias que antecederam 10 de setembro de 2025. Alguns detalhes são conhecidos hoje, enquanto outros ainda estão sendo investigados para garantir que todas as possibilidades sejam consideradas. Nosso foco principal é concluir esta investigação e fazer justiça. Para proteger a integridade da investigação e da futura acusação, não podemos divulgar todas as informações que temos ao público neste momento. Garantiremos que todas as perguntas sejam respondidas no momento apropriado em relação a detalhes específicos, como questões sobre o avião que supostamente desligou seu transponder após decolar de um aeroporto próximo ao local do assassinato. Podemos compartilhar atualizações quando as respostas forem confirmadas após as entrevistas com o piloto. Em consulta com a FAA, determinamos que o transponder não foi desligado. Dados de voo incompletos em áreas rurais causaram a aparente lacuna. Todo o FBI lamenta a perda de Charlie Kirk. Não descansaremos até que a justiça seja feita em nossa investigação sobre o assassinato. Continuaremos até que todas as perguntas sejam respondidas. Ok, então a primeira coisa que posso desmentir rapidamente é quando ele diz que investigaram a questão do transponder e sim, verificamos e na verdade eles só perderam o sinal. Ok, isso contradiz o que o próprio dono do avião disse. Ele se identificou, Derek Maxfield, e fez uma longa declaração no Instagram onde disse que eles receberam permissão para desligar os serviços, que são os serviços do transponder, e que obtiveram essa permissão do controlador de tráfego aéreo. Então não podem ser as duas coisas. Não pode ser. Não, isso nunca aconteceu. Eles simplesmente perderam o sinal. E Derek Maxfield dizendo, não, nós tivemos comunicação com o ATC, que é o controle de tráfego aéreo, e o que fizemos seguiu as diretrizes, então isso já é um problema. Em segundo lugar, dizer que você não vai divulgar informações porque quer proteger a integridade da investigação, enquanto ao mesmo tempo divulga aquelas mensagens de texto ridículas que pareciam que alguém estava se divertindo no TikTok e fazendo, sabe, uma esquete ridícula. Eu não sinto que a investigação tenha muita integridade ou que os federais em geral tenham alguma integridade. Depois que vocês nos enganaram sobre o Jeffrey Epstein, ok, então se vocês querem que a gente, ou se querem restaurar a credibilidade dos federais, eu deixaria as mães detetives assumirem. Essa é a minha opinião. Eu tive que entrar em contato e deixar a internet fazer o que a internet faz. Porque agora vocês estão respondendo tudo o que a gente levantou. Não eu. Nós. Porque sim. É por causa do mundo inteiro prestando atenção, enviando dicas. Sou grata a Deus por ter uma plataforma para poder compartilhar essas informações e incentivar isso. Mas isso está vindo apenas de pessoas comuns ao redor do mundo. E agora vocês parece que estão jogando na defesa porque não estavam jogando no ataque. Então sim, esse seria meu conselho gratuito, que não vai ser ouvido. Mas já que tenho a atenção de vocês, tenho mais algumas perguntas que poderiam ser respondidas ou talvez algumas pistas que vocês poderiam explorar, se quiserem. Porque uma vez que começamos a aprender sobre aquela casa ao lado que está vazia e pertence à UVU, e uma vez que começamos a investigar as testemunhas e encontramos um sobrenome em comum e olhamos para a Caldera Engineering como fizemos na semana passada, novamente, não estou insinuando que eles fizeram algo errado, só estou dizendo, de forma factual, que aquela testemunha, cujo vídeo acabou nas mãos do TMZ, dirige uma empresa de engenharia que tem presença mundial e se especializa na fabricação dessas válvulas. Comecei a pensar, depois que me disseram que válvulas historicamente têm uma ligação com o governo e o Deep State, sobre o quão importantes essas válvulas foram para a guerra. Porque se você quer apenas fechar o oleoduto PIP de alguém, digamos que você queira fechar o fornecimento de água ou gasolina, sim, faz sentido que o governo queira controlar oleodutos e válvulas. Mas de qualquer forma, comecei a me perguntar, bem, alguém olhou para ver se havia algo embaixo de Charlie Kirk quando ele foi baleado? Certo. Porque se não aceitamos a narrativa de que aquela arma específica não passou por ali,
aquela distância, e ainda assim, por alguma razão, o Fed se esforçou para repavimentar aquela área, talvez como algumas pessoas especularam, ele tenha sido baleado de uma distância mais próxima, comecei a me perguntar, havia um ponto de acesso a alguma válvula? Havia algum oleoduto que pudesse estar sob Charlie? E como descobri, olhei algumas fotos antigas de onde ele estava sentado e havia um enorme oleoduto quase exatamente atrás de onde Charlie estava sentado. Aqui está ele. Talvez seja um cano de água, não sei. Mas está ali, embaixo da bandeira e à sua direita. Fui conferir minha linha de dicas e vi que alguém tinha me mandado uma mensagem sobre isso. Mais de uma pessoa me mandou mensagem sobre isso. Eles disseram algo como: "Ei, sim, tem tipo toda uma coisa subterrânea ali à sua direita. Você está observando aquelas duas caixinhas?" E me disseram que aquilo era uma porta de alçapão. Agora, não estou insinuando que alguém, você sabe, apareceu e atirou no Charlie, mas esse é um close daquela área. Só estou dizendo que há todo um subterrâneo ali. E eu me lembro que quando olhei as imagens, senti como se algo estivesse surgindo dali. Eu não entendo nada de balística, não sou especialista, mas se havia uma porta de alçapão por perto, então podemos supor, como sempre devemos supor em faculdades, obviamente em estádios, que sempre há um caminho subterrâneo. Então, fico me perguntando se o governo federal já considerou a possibilidade de que alguém poderia estar embaixo do Charlie e ter feito isso enquanto todos olhavam ao redor e pensavam que um tiro tinha vindo daqui, se isso talvez fosse apenas, digamos, o segundo chamariz, e na verdade Charlie foi baleado por baixo dele, o que então poderia talvez explicar por que não houve orifício de saída. De novo, não estou teorizando porque tenho esse direito, tenho o direito de pensar e isso me interessa. Para onde isso vai? Para onde levam os túneis embaixo da UVU? Certo, essa é uma pergunta interessante. Talvez todo mundo esteja olhando para cima quando deveríamos estar olhando para baixo, não é? Talvez devêssemos estar olhando para baixo se há esse interesse em dutos. E eu vi que, na verdade, onde ele estava sentado, há todo um sistema de irrigação que é gerenciado pela universidade. Então, definitivamente, há coisas embaixo do Charlie. Novamente, eu não entendo nada de balística, mas deixei muito claro que vamos investigar todas as pistas até obtermos uma resposta adequada sobre o que aconteceu. E eu acho que essa provavelmente seria uma interessante para os federais investigarem, porque em 48 horas... Quer dizer, foram 48 horas, Skyler, eles decidiram, em vez disso, asfaltar aquela área, repavimentá-la. Temos imagens disso? Aqui vamos nós. Sim, não, aqui é meio oposto. Eles pavimentaram. E eu sinto que isso foi um pouco cedo demais. Então, não sei se as coisas podem ser pagas. Tenho certeza de que podem, mas talvez explorar uma rede de túneis seja um bom começo, e vou deixar por aqui. Antes de entrarmos no absurdo, não pensei que pudesse ser mais absurdo do que na semana passada, nas maneiras como fui atacado. Mas no fim de semana, alguém me denunciou para o FBI e para a CIA, e eu não vou para a prisão sozinho. Vou levar todos vocês comigo. Primeiro, deixa eu falar para vocês sobre a Preborn, porque já vi muitas pessoas próximas a mim serem vilipendiadas por defenderem a verdade. Eu mesmo já senti o peso da injustiça, mas também senti outra coisa, que é coragem. Acho que todo mundo agora está sentindo coragem. E eu não quero ficar só na defensiva. Eu não quero diluir o que eu acredito só para ser mais aceitável. Não que alguém já tenha me acusado de fazer isso, mas é verdade que o silêncio não é bondade. Silêncio é consentimento. E agora, o maior silêncio que existe é em relação às vidas que são interrompidas antes mesmo de darem o primeiro suspiro. Se vamos nos chamar de defensores da vida, então devemos agir como tal. É por isso que estou pedindo para você se juntar a mim para reagirmos com ação, com verdade, com amor. Com apenas $28, você pode proporcionar um ultrassom gratuito para uma mulher em crise e considerando um aborto. $28 vão ajudá-la a perceber a vida dentro dela, a dar a ela a verdade que sabemos que a nossa cultura atual não oferece. Então não fique de fora, não espere permissão, ousado, claro, inegociavelmente pró-vida. Acesse preborn.org e candidate-se agora mesmo se você doar $8. 28 ou você pode doar 10 vezes esse valor, se puder. Esta é a linha que absolutamente precisamos manter. Temos que nos firmar nela. Precisamos defender a verdade e o que é certo. Podemos salvar vidas do aborto e podemos permanecer firmes no evangelho novamente. Esse é o preborn.org Candace para proporcionar um ultrassom por apenas $28. Também vou falar para vocês sobre a Just Thrive. Adoro eles. O maior segredo da saúde, ninguém fala, é que tudo começa no intestino.
Tudo começa no nosso intestino. Todos os dias, seu intestino trava uma guerra silenciosa contra alimentos processados, estresse, toxinas no ar. Quando seu intestino está com problemas, seu corpo sente. A maioria dos probióticos não funciona. 99% das marcas tradicionais morrem no ácido do estômago antes de chegarem ao intestino. É isso que faz da Just Thrive um probiótico à base de esporos. Completamente diferente. Just Thrive é o único probiótico clinicamente comprovado que chega 100% vivo ao seu intestino, os outros não, o que significa que ele faz algo que a maioria dos outros probióticos não consegue. Ele transforma seu intestino em uma fábrica de antioxidantes, criando compostos protetores onde mais precisa. Significa melhor digestão, imunidade saudável, mais energia e controle de peso facilitado. Você pode tomar o probiótico Just Thrive em cápsula ou goma de frutas vermelhas. Desde o premiado probiótico até a linha completa de suplementos para a saúde intestinal, imunológica e cerebral, a Just Thrive torna os americanos saudáveis com soluções baseadas em ciência. Para se juntar à revolução da saúde intestinal hoje, visite justthrive.com e economize 20% com o código CANDACE. Veja a diferença por si mesmo ou receba o reembolso total. Assuma o controle hoje mesmo com Just Thrive justthrivehealth.com com o código promocional CANDACE. Bem, os ataques contra mim por parte de cidadãos da APAC ou sionistas estão agora beirando o histerismo. Um nível de histeria que é realmente preocupante e que tem se intensificado consideravelmente. Quer dizer, a semana passada foi uma loucura. Cheguei ao ponto em que dei de ombros. Kanye deu de ombros. Eu estou tipo, ok. Não sei o que dizer, mas foi tão engraçado que tive que compartilhar. Fui denunciado significativamente ao FBI e à CIA e quero deixar bem claro. Vocês são todos cúmplices neste fim de semana. Isto é real. Um tweet real e ao vivo veio da Laura Loomer, nossa psicopata residente. Ela tweetou isso. Ela tem me atacado sem parar como parte do golpe dela para lucrar com o assassinato do que ela chama de melhor amigo, Charlie Kirk. Candace Owens está vendendo uma linha de produtos da CIA chamada Candace Intelligence Agency, que copia o nome e o logo da CIA. É um crime federal usar o selo da CIA sem licença? Ela então cita o código e liga, lê, envia uma citação dele, na verdade puxa o trecho e diz: você provavelmente está infringindo a lei com seus produtos da CIA, Candace. Tecnicamente, a CIA pode processar para fazer com que Candace pare de usar o logo deles. Isso é realmente desrespeitoso com Charlie Kirk e com a CIA, então ela coloca em cópia e marca o diretor da CIA. Agora, como todo mundo que assiste a este programa sabe, estamos vendendo esses produtos desde antes do Charlie ser assassinado. Então, simplesmente continuamos nosso programa com os produtos que já vendíamos para o nosso show. Obviamente, nossa paródia da CIA, que é perfeitamente legal, estava relacionada ao fato de que estamos sempre investigando as coisas. Então, não deixe a verdade atrapalhar quando você estiver difamando alguém. Mas a audácia de realmente marcar o diretor da CIA e pedir para que a gente vá para a prisão ou se meta em problemas é simplesmente... Acho que isso realmente destaca. Eles são loucos. É simplesmente uma loucura. Tá atingindo novos níveis. Adorei o cara que tweetou para ela que isso era muito bom. Ele apenas disse: veja a Amazon cometendo todos esses crimes federais, entre aspas. E então ele diz, primeiro Israel, Laura Loomer. Só para constar, ele mostra todas as camisetas na Amazon porque, obviamente, você pode comprar uma fantasia do FBI para o Halloween se quiser, mas isso não foi o suficiente porque no ano passado, quero dizer, na semana passada foi uma loucura. Eles apenas tentaram apagar anos da minha vida fingindo de forma completamente fictícia que Charlie e eu tínhamos terminado. Certo? Eric Bolling fez isso. Ele disse mesmo. Não sei se ele estava sóbrio naquele programa porque ele disse que não tinha me visto. Este é o Eric jogando boliche desde 2015. Ele me entrevistou em 2020. Então isso foi estranho, mas eles estavam claramente... A ordem foi dada para simplesmente inventar algo que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu nunca tive um desentendimento com Charlie Kirk. E então, esse cara, o Awesome Jew, que eu ouvi dizer que também estava nos Hamptons com Bill Ackman e aquele grupo de pessoas que foi para lá. Ele então tenta, de forma astuta, divulgar uma mensagem de texto entre Charlie Kirk e um indivíduo desconhecido. A mensagem de texto não tem data, não tem horário. E eu vou te dizer por que é assim e vou te dizer exatamente quando essa mensagem de texto teve que ter acontecido. Mas a divulgação desse tweet por ele saiu espetacularmente pela culatra. O objetivo, claro, era provar que Charlie e Candace tinham brigado. Olhe para essa mensagem. Charlie está falando mal da Candace, exceto que ele não está de jeito nenhum.
Em vez disso, o que a mensagem fez foi provar exatamente o que eu estava dizendo, que doadores e sionistas estavam tentando controlar o discurso dele, o meu discurso e quem ele dava espaço. Então, essas são as mensagens de texto que ele compartilhou. E ele escreveu, exclusivo. Um amigo próximo de Charlie Kirk compartilhou essas mensagens. Vou chutar que é ou o Seth Dillon ou o Josh Hammer. Pode não ser, mas estou apenas levantando essa possibilidade por causa do estilo das mensagens. E ele diz que nunca vacilou em relação a Israel e que estava ativamente rebatendo a falsa narrativa da Candace Owens. Agora, essas são as mensagens que ele compartilhou. Este é o amigo do Charlie, em azul. Ele escreve, eu assisti ao podcast. Candace precisa dizer duas coisas e isso vai acabar imediatamente. São princípios conservadores fundamentais e ela não disse nenhum deles. Israel não está cometendo um genocídio. Segunda citação, 30 americanos mortos, estuprados, sequestrados e decapitados em Gaza colocam a luta na América em primeiro lugar. E então ele termina dizendo que isto não é a Ucrânia. Ele está literalmente dizendo o que eu tenho a dizer para fazer algo parar imediatamente. Certo? E então Charlie escreve, isso está certo, eu estou realmente tentando ajudá-la. O que mais ele vai dizer a essa pessoa? Mas é essa segunda mensagem que eu posso te dizer exatamente qual era o contexto, porque eu estava trocando mensagens com o Charlie sobre isso. E posso te dizer o período e por que eles apagaram. É porque é de 2023. Ele então escreve, não é algo natural para ela, porque eu realmente acho que ela não entende. Dizendo que muçulmanos são obrigados a viver em um bairro muçulmano em Israel, e isso contradiz a linha do tempo. Ok, então, o que claramente aconteceu nessa troca de mensagens é que eu tuitei que foi aí que tudo começou pra mim e comecei a receber ameaças de que eu teria que voltar atrás se quisesse minha vida de volta. E ele meio que está dizendo isso, certo? Que tudo isso vai parar. Eu tuitei que genocídio é sempre errado. Aqui está o tweet exato. Nenhum governo em lugar algum tem o direito de cometer um genocídio jamais. Não existe justificativa para um genocídio. Eu não consigo acreditar que isso sequer precise ser dito ou que seja considerado minimamente controverso afirmar isso. Esse tweet foi uma resposta minha a algo que Brian Mast disse no Congresso. Ele disse, não existe vida palestina inocente. Isso foi grotesco. Então eu comecei a sofrer pressão dos colegas para corrigir os tweets, para pedir desculpas pelo tweet. Na época, eu estava no Daily Wire e diziam que eu precisava entender por que meu tweet estava errado. Dave Rubin respondeu instantaneamente e disse algo sobre Israel, mesmo que eu não tenha mencionado Israel no tweet. E por si só, era isso. Eu ainda mantenho aquele tweet, pessoal. Anos depois, eu estava sendo inundada. Charlie estava sendo inundado. Como ela pôde dizer isso? Como ela ousa dizer que isso está tão errado? E então eu entrevistei alguém que era sionista no meu programa, e é disso que ele está falando, da conversa que tive com a Amy Kozek. E claramente o Charlie provavelmente disse para ele, você pode assistir isso para entender o ponto de vista dela. Candice não é antissemita. E esse cara não aceita isso. Ele está indignado e está dizendo, aqui estão as palavras que precisamos ouvir da Candace. O motivo pelo qual eles retiraram isso e não colocaram a data de 2023 é porque isso destruiria a narrativa que estão tentando criar de que eu e o Charlie rompemos. Porque, obviamente, eu continuei viajando com o Charlie no início de 2024 e falei na conferência deles no verão de 2024. E não deixem que os fatos atrapalhem essa narrativa bizarra de que eu e o Charlie tivemos algum desentendimento no ano passado, o que nunca aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi que o Charlie sofreu pressão desses mesmos indivíduos para que eu não falasse no Amfest, e eu só disse, cara, eu nem ligo, foi isso que eu te falei. Agora, em relação à afirmação dele de que os pontos de vista do Charlie não estavam mudando de forma alguma, essas não são palavras que eu coloquei na boca do Charlie. Você pode simplesmente voltar e assistir às coisas que ele estava dizendo. Ele organizou uma conversa, que foi incrível, na verdade, para discutir o que é o antissemitismo e o que não é antissemitismo. Foi uma espécie de assembleia com estudantes. A geração Z, como disse Megyn Kelly, você não encontra ninguém com menos de 30 anos que apoie Israel. Isso é um fato. E o Charlie ele estava tentando comunicar que as táticas deles, assim como você vê naquela mensagem de texto, estavam prejudicando a causa deles. E as pessoas estão cansadas disso. Estamos cansados de ser intimidados. Para mim, eles agiram como uma máfia. Não há outra maneira de dizer isso. Meu sustento estava sendo ameaçado. E então, eventualmente, obviamente, perdi meu emprego, nos bastidores me dizendo o que eu tinha que dizer se quisesse, sei lá, ainda ser bem-vindo no círculo. E eu tomei uma decisão consciente de não ser bem-vindo.
Eu não quero estar perto de pessoas que se comportam assim, que falam do jeito que aquela pessoa está falando. Aqui está o que ela precisa dizer. Quem é você? Eu não digo nada. Minha declaração foi boa. Genocídio é sempre errado, ok? É sempre errado. E você não vai me convencer de que fiz algo errado. Eles queriam que eu me desculpasse. Disseram-me que eu precisava emitir uma declaração pública para me desculpar pelo tweet que acabei de ler para você. Genocídio é sempre errado. Bata tudo. De qualquer forma, vamos ouvir Charlie Kirk em suas próprias palavras. Isso é de julho deste ano. Ele estava apresentando aquele town hall sobre antissemitismo. Skyler, primeiro vamos rodar o trecho de antes de entrarmos no clipe da APAC. Só ele discutindo com a geração Z sobre antissemitismo. Ouça só. Você não é anti-Israel. Você não deseja mal a eles. Você não está, torcendo pelo Irã. Não, eu apoio sim. Acho que eles são nossos aliados. Eu os quero. Mas você seria... Chamado de antissemita por algumas pessoas por dizer isso. E eu acho isso ridículo. Eu não odeio judeus porque acho que uma nação deve se defender. Exatamente. Acho que isso é a coisa mais ridícula de todas. Sinto que está virando como a palavra racismo. Tipo, a gente só discorda deles, então temos que chamá-los de algum nome. Eu não acho que eles sejam realmente antissemitas. Acho que as pessoas não conseguem concordar com eles e não conseguem provar errados. Então jogam uma palavra e dizem, você é antissemita, porque você acha que deveríamos parar de enviar dinheiro. Lá, Algo que eu vejo entre as pessoas ao meu redor, eu realmente percebo mais desprezo geral por, sendo honesto, pessoas judias. isso é verdade. Só porque estão constantemente ouvindo que odeiam judeus, e é tipo, tudo bem, se você vai ficar dizendo que eu odeio judeus repetidas vezes, tipo, se eu vou ser condenado pelo crime, então é melhor eu cometer o crime. Eu temo que a mesma coisa aconteça com toda essa conversa sobre raça. Quanto mais falamos sobre isso, mais racismo realmente acontece. É isso que eu tento dizer. Obrigado por dizer isso, porque, eu estou tentando dizer isso para essas pessoas e elas ficam, precisamos ser mais agressivos. Então deixa eu fazer uma pergunta. Se a gente removesse, se as pessoas dissessem que o Tucker falou é antissemita, eu não compartilho dessa opinião. Mas muita gente no Twitter está nos criticando e, tanto faz, isso não vai acontecer. Mas se a gente cancelasse o Tucker, o antissemitismo aumentaria ou diminuiria? Aumentaria, porque isso faria qualquer apoiador da declaração do Tucker Carlson fosse considerado antissemita por associação. Por associação, com certeza. Exatamente. Mas o binário que é apresentado é que, se você não fala sobre isso com paixão, você é um odiador. Isso provavelmente é destrutivo para todos os envolvidos. Então, para mim, estou tentando encontrar um novo caminho que é: eu amo Israel. Eu estive lá. Minha esposa e eu tivemos as melhores experiências de nossas vidas. Eu vi onde Jesus ressuscitou e onde ele andou sobre as águas. Mas também sou americano e represento uma geração que não consegue pagar por nada. Estamos sendo inundados por imigrantes ilegais, ninguém fala inglês e nossos hospitais estão lotados. Acho que precisamos ter a prudência de rejeitar o ódio aos judeus. Ok, não vamos tolerar isso. Isso é burrice. Mas também, se você chama todo mundo de antissemita só porque não tem uma visão puritana do governo Netanyahu, então eu acho que isso é ruim para todo mundo. De novo, essas são as palavras dele, pouco mais de um mês antes de perder a vida. Então eu não entendo eles. Eu não sei o que eles estão tentando ganhar aqui. E então ele vai um passo além. Eles falam sobre uma zona proibida. Você imagina que ele tem esses doadores, eles estão ameaçando ele? E aqui está o que ele disse quando estavam discutindo a AC. Ouça só. Quantos de vocês acham que, quando um legislador e um homem que eu respeito, como Ted Cruz, usa a Bíblia para justificar a ajuda a Israel, ele nem sabe o versículo? Vocês acham que essa não é a melhor maneira de abordar isso? Levante a mão. Ok. Acho que Gênesis 12:3 de Ted Cruz, que pessoas veem desagradável no Novo Testamento. Por quê? Porque eu acho que muitas pessoas olham, especialmente para os escritos de Paulo, onde ele fala sobre como a nova carne não é a mesma das pessoas da antiga aliança. A nova carne é. Todo mundo é. Todo mundo inclui falar. Sobre Romanos 9. Sim. 6. Sim. Você é católico? Converter-se ao catolicismo, Jude pode dizer. Esse é meu próximo. Do judaísmo? Sim. Nossa. Então você é etnicamente judeu? Etnicamente judeu. E você tem preocupações sobre o AIPAC? Sim, eu faço. Algumas pessoas me disseram que se eu criticar o AIPAC, sou antissemita. Eu acho isso ridículo. Sim, eu acho ótimo ter preocupação com o seu país. Você acha que o AIPAC representa... Novamente, não estou dizendo que acredito nisso.
Mas acho que é isso que você está dizendo, que representa uma espécie de furar a fila de prioridades, afastando-se do povo americano. Vocês diriam que isso é um resumo justo, no sentido de que, ok, nós votamos, somos cidadãos, mas um grupo separado recebe prioridade maior por quaisquer razões. Parece que você quer comentar. Que toda a ideia do AIPAC é representar um grupo. Mas o fato de estarmos permitindo que um grupo, que nem sequer representa os interesses americanos, influencie as pessoas que deveriam nos representar, isso me incomoda muito, e é por isso que já disse isso antes, e muita gente não gosta quando eu falo isso. Na verdade, acho que provavelmente há uns 20 representantes entre o Senado e a Câmara que realmente estão trabalhando pelo povo americano e não têm os interesses de algum grupo influenciando suas decisões. Mas quando você ouve que muitos outros países também fazem lobby, você acha que quer dizer... Provavelmente você não sabe o nome desses países, mas isso está acontecendo. Isso te incomoda da mesma forma ou é só o AIPAC que recebe toda a atenção porque está tão em evidência? Se esses outros também estão fazendo a mesma coisa? Claro, eu não acho que outros países deveriam nos dizer como gastar, sabe, dizendo aos nossos representantes e às pessoas que estão aqui para representar todos nós que eles deveriam estar focando fora dos Estados Unidos. América em primeiro lugar. Obrigado. Sabe, houve um presidente que começou a falar sobre isso, sugerindo que o precursor do AIPAC, que virou AAC, deveria se registrar sob a FARA. E ele acabou sendo baleado em um veículo em movimento, em plena luz do dia, com o mundo todo assistindo. Então, é uma conversa perigosa de se ter, é isso que quero dizer. É uma conversa muito perigosa de se ter. É incrível que ele esteja, em suas próprias palavras, há 6 semanas. E eles estão simplesmente mentindo para aquele jovem judeu étnico que disse que estava se convertendo ao catolicismo. Incrível. Se o espírito do que ele estava dizendo, se ele fosse o líder e o porta-voz no âmbito político do povo judeu, eles iriam muito mais longe. Eles iriam muito mais longe. Em vez disso, eles estão fazendo inimigos em todos os lugares. E à medida que fazem inimigos, eles então distorcem a realidade. Eles ligam para seus amigos na imprensa, eles te xingam. E continuam fazendo ainda mais aquilo que os fez perder uma geração inteira de pessoas. Charlie estava tentando ajudá-los. Ele estava tentando ajudá-los. Como você pode ver, como ele disse, eu conto para quem ele está falando quando ele disse isso. Eu continuo dizendo isso a eles. Sobre quem ele está falando? Ouça Charlie com suas próprias palavras. É ridículo fingir que estou dizendo algo que você não pode verificar, que a Megyn Kelly está mentindo, Tucker Carlson está mentindo. E é muito difícil não ver como eu vejo que o que passei no início de 2024 parece ser o que Charlie estava passando em 2025, que é ficar realmente cansado da pressão das pessoas dizendo que algo que você está fazendo é errado ou dizendo que é errado quando claramente não é. É quase como se eles tentassem fazer você pensar que está em uma psicose. Certo, é um nível de gaslighting que você nunca viu antes. É como você pode dizer o que você fez. O que você quis dizer quando afirmou que genocídio é sempre errado. Posso te ajudar. Eu sou seu amigo, Candace. Você não entende por que deveria pedir desculpas por esse tweet? Eu sei. Eu olho para as mensagens de texto. Eu conheço outros judeus, você sabe, eles amam você, mas eles ficaram magoados. Sabe, eles viram seu tweet e simplesmente perguntaram o que aconteceu com Candace. Eles disseram que isso os fez chorar. E eu mantive minha posição. Eu disse, não vou pedir desculpas. Se eu dizer que genocídio é sempre errado, fez essas pessoas chorarem, então essas pessoas são demônios. Como assim? Com licença. Então essa é a minha opinião e eu vou mantê-la. E também quero dizer que o Tucker Carlson foi incrível ontem à noite. Eu sei que ele está recebendo muitas críticas, mas a mensagem dele foi muito importante. Ele compartilhou a história de Cristo e enquanto essas pessoas tramam e mentem, você censura e aprova leis. Tudo o que isso faz, inevitavelmente, é exatamente o oposto do que eles esperam que aconteça. E essa realmente é a lição do Senhor. Essa é a lição de todos os planos que fracassam. E aqui está um trecho do que Tucker Carlson disse ontem à noite. O principal sobre Charlie e sua mensagem é que ele estava levando o evangelho ao país. Ele estava fazendo aquilo que as pessoas no poder mais odeiam, que é chamá-las ao arrependimento. Então, como a mensagem de Charlie é diferente? E Charlie era uma pessoa política profundamente interessada em construir coalizões e em colocar as pessoas certas no poder, porque sabia que grandes melhorias são possíveis politicamente, mas também sabia que a política não é a resposta final.
Na verdade, ela não pode responder às questões mais profundas. A única solução real é Jesus. E o motivo é bem simples. A política, em sua essência, é um processo de criticar outras pessoas e tentar fazê-las mudar. O cristianismo, a mensagem do evangelho, a mensagem de Jesus, começa com o arrependimento. O cristianismo chama você a mudar. A nossa oração central, dada por Jesus, é um exemplo disso. A oração do Senhor exige que perdoemos os outros, mas antes disso, vem o pedido pelo nosso próprio perdão. Em outras palavras, perdoa-nos os nossos pecados, reflita sobre o que fizemos de errado, sobre como falhamos, e então se torna possível perdoar os outros. Esse é um chamado de Jesus para mudarmos o nosso coração. E esse é o único caminho possível. Não poderia concordar mais. E eu vou dizer isso. Estou nessa jornada para descobrir o que aconteceu naquele dia. Eu não vou parar, a menos que Erica Kirk me peça para parar. Como eu disse, só vou parar se meu pai ou meu marido me pedirem para parar, porque a verdade importa. E eu acho incrível que a Erica tenha encontrado em seu coração a capacidade de perdoar. Mas também acredito que há mais pessoas envolvidas que precisam de perdão. Certo, como eu disse, há muito mais do que descobrir e quero ser realmente metódica ao divulgar informações, mas dessa vez eles escolheram a pessoa errada. Eles escolheram a pessoa errada para matar. De qualquer forma, pessoal, antes que eu faça alguns dos seus comentários. A propósito, acho que saí do ar na sexta-feira e não li os comentários da semana passada, então vou ler alguns deles e depois entrar neste. Obviamente vocês já sabem. Envie-me dicas@canisalnens.com. Se você tiver mais informações que gostaria de compartilhar comigo, primeiro quero contar para vocês sobre a Nemi Skincare, porque sei que muitos de vocês me perguntam o que eu uso para manter minha pele saudável e radiante, e a resposta é simples. É a Nemi Skincare. Faz parte da minha rotina diária, também faz parte da minha rotina noturna. Se sua pele mostra sinais de envelhecimento, como linhas finas, flacidez, cansaço, tom irregular, ou se você sente que está perdendo o brilho jovem, experimente a linha anti-envelhecimento da Nemi. Os produtos deles fizeram maravilhas por mim. A rotina anti-envelhecimento de 3 passos da Nemi é repleta de ingredientes poderosos e clinicamente comprovados que realmente funcionam. Essa rotina restaura a barreira da pele e estimula a produção de colágeno, reduz linhas finas e rugas, retém a hidratação e ilumina a pele. E aqui está o que mais amo. Além de entregar resultados, a Nemi é feita no Ziaisiu. Cada fórmula é desenvolvida aqui, rivalizando com as melhores marcas coreanas de cuidados com a pele em qualidade, mantendo fé, família e liberdade. A Mimi oferece aos meus ouvintes 15% de desconto no seu pedido com o código CANDACE15 no checkout. Essa oferta termina em breve, espere. Acesse nemiskincare.com hoje mesmo. Garanta já a rotina anti-envelhecimento de 3 passos e veja os resultados por si mesmo. Apoie uma marca que compartilha nossos valores e cuide da sua pele ao mesmo tempo. Visite nameskincare.com e use o código CANDACE15. Lembro vocês da American Financing, o custo de tudo está fora de controle. Recorremos ao cartão de crédito para itens essenciais. Se a dívida acumula, você não está sozinho. Americanos devem $1 trilhão em cartão de crédito. Talvez você tenha pensado em procurar meus amigos da American Financing, ficou hesitante em abrir mão da sua taxa de hipoteca baixa. Bem, tenho boas notícias. Eles criaram o Smart Equity Loan, que é uma solução desenvolvida para ajudar você a assumir o controle das suas finanças sem mexer na sua hipoteca atual. Diferente de um ELOC, taxas de juros variáveis, o Smart Equity Loan oferece taxa fixa, pagamento mensal previsível. Tranquilidade, esse empréstimo permite usar o valor acumulado em sua casa para quitar dívidas de juros altos, liberar seu fluxo de caixa e manter a taxa de hipoteca. Basta uma ligação de 10 minutos para começar. Não há taxas iniciais nem taxas ocultas. Então, ligue para a American Financing e comece a economizar agora. O número é 8007-951210. Mais uma vez, é 8007-951210. Ou acesse americanfinancing.net Owens. Isso mesmo, americanfinancing.net Owens. Certo, alguns comentários do episódio de sexta-feira que eu não consegui ler. Peço desculpas por isso. Ah, você. Cris escreve, Cristo é rei. Que ele te guie, esteja com você e te mantenha seguro. Sabe de uma coisa? Essa mensagem é ainda mais apropriada agora. Manuela Palácio escreve, Candace, o Jack Passobia é confiável? Acho estranho que um oficial de inteligência da Marinha, as pessoas mais próximas de você frequentemente te traem por interesses próprios. Isso aconteceu com Jesus.
também as crianças que falaram ontem, ela está se referindo às crianças que testemunharam o assassinato de Charlie Kirk e falaram sobre isso no noticiário na manhã seguinte, no Good Morning America. Além disso, as crianças que falaram ontem pareciam muito ensaiadas em relação à sua, entre aspas, experiência. Ok, então sobre a primeira parte posso te dizer que conheço o Jack Biobic. Ele sempre foi muito correto comigo. Quero dizer, sempre. E o Jack Phobic, aliás, toda vez que fui atacado publicamente, especialmente por declarar que Cristo é rei, isso é como um gatilho para o Jack Besobich. Ele parte para cima com tudo. Se você diz, você não pode dizer que Cristo é rei, Jack Bobbitt quer ir para a guerra imediatamente. Ele e o irmão dele. Isso é ótimo. Então ele é tipo um cruzado. E se ele fizesse parte de algum programa de inteligência que não permitisse qualquer crítica ao sionismo, ou seja lá o que for, ele com certeza teria se tornado meu inimigo bem cedo. As pessoas, você sabe, realmente mostraram quem eram quando eu disse Cristo é rei, depois de ser demitido do Daily Wire. Ele manteve totalmente a posição. Eu conheci a esposa dele, ela é absolutamente adorável. Então eu sei que ele foi oficial de inteligência naval, ele nunca negou isso. E eu? Se ele é um oficial de inteligência que ainda está ativo, então tenho que dizer, ele é bom. Eu gosto do Jack. Eu gosto do Jack. E só posso te contar a minha experiência com as pessoas. Se eu descobrir algo sobre ele, então vou atrás de toda a vida dele. Mas eu gosto do Jack. Corey Henry escreve, e eu vou dizer isso, conheço ele desde o início da minha carreira, e ele sempre foi sólido e apoiador. Então, eu não sei, eu simplesmente não vejo isso. Corey Henry escreve, te amo, eu queria poder te dar mais. Cristo é rei? Você está brincando comigo? Essa é uma doação enorme, pessoal. Vocês têm sido incríveis e sou muito grato a todos vocês. De verdade. Tipo, é só que tivemos um ano incrível. Tivemos um ano incrível com vocês. E eu sei que muitos de vocês estão apenas agora conhecendo meu conteúdo e são novos. Vá assistir a série Becoming Brigitte. Acho que muitas pessoas ficaram viciadas nisso. É realmente muito bom. E ela é um cara. É isso. Marta escreve, Cristo é rei. Adoro que esse seja o comentário repetido. Obrigada, Marta. Devin Nola escreve, você é um super detetive. Obrigado por tudo que você faz. Israel é quem tem mais a perder com Charlie. Afastando-se deles. Neste momento, estou esperando que algo ou alguém prove que estou errado nessa teoria. Entendi o que você está dizendo? Vou dizer o seguinte. Eu diria que, em termos de livre mercado, tipo, você vai com seu produto e diz, sou pró-Israel, estou tocando esse negócio. Eles estão perdendo feio, muito feio. Não há dúvida quanto a isso. Todo mundo pode ver isso em todo lugar. E é por causa de como eles se comportam, certo? O gaslighting, as ameaças, a intimidação. Nós podemos controlar sua vida, podemos ligar e criar um escândalo para que você não consiga subir ao palco no Unfest. As pessoas percebem isso e não gostam desse tipo de comportamento. Então, quando você faz isso e ainda diz que é o mocinho, não soa verdadeiro. Agora, eles definitivamente foram os que mais perderam porque, claramente, as pessoas não compraram a versão do bebê, do B e das pessoas. O fato de que as pessoas imediatamente pensaram, e não fui eu quem disse isso, mas imediatamente pensaram que Israel era suspeito, realmente mostra que eles perderam toda a boa vontade do povo americano. E isso, novamente, é por causa do que eles estão fazendo, das ações deles em Gaza. Então, eu concordo com você que eles perderam muito desde que perderam o Charlie, porque ele era meio que a última pessoa que dizia, eu sou pró-Israel. E ele realmente era alguém que tinha presença em todas essas universidades. E agora, você sabe, vamos ver o que acontece com a direção que o Turning Point vai tomar, mas eu diria que os estudantes vão ser muito reticentes em apoiar Israel. Bree escreve, como o rifle foi do telhado para o bosque? Por favor, ajude a esclarecer. Por favor, ajude isso a fazer sentido. Sou grato por você, Candace. Continue com um ótimo trabalho. Bree, de novo, isso é da semana passada. Ninguém sabe. Mas eu gostaria de ver a rede de túneis. Olha, eu não sei como você faz isso. Provavelmente existe algum radar que você pode comprar para ver os túneis. Ou você é só um estudante no campus. Se for legal, obviamente, eu não faço ideia se é legal. Não faça nada ilegal. Eu não sei se você pode simplesmente comprar. Tudo o que eu sei é sobre aquele aparelho a laser que eu uso para ver se tem um pilar na parede, e isso é perfeitamente legal. Eu não sei se você pode comprar um radar para olhar por baixo. Como vocês podem ver, eu nunca seria engenheiro na vida. Claramente, eu nunca seria engenheiro na vida. Mas eu entendo um pouco de encanamento. Meu pai era encanador, e eu sei que deve haver toda uma rede ali embaixo. Se eles estão sustentando uma cachoeira naquele estilo de anfiteatro,
É tipo todo um esquema. Eles têm uma sessão inteira no site da UVU sobre como a irrigação é mantida e quem é responsável por isso, e eu gostaria que as pessoas pesquisassem sobre isso. Dito isso, certo, vamos ver alguns comentários de hoje. Marzia, obrigada pela doação. Marzia escreve que as forças das trevas querem que lutemos entre nós. Precisamos nos unir e combater esse mal. Sim, fizemos isso à torto e à direito. Sabe, forçar a mão do FBI e dizer, ok, talvez essas mensagens não tenham acontecido. Marcy continua. Netanyahu está usando a morte de Charlie para nos distrair do genocídio em curso em Gaza. Eu diria que se esse fosse o seu planeta, não estaria funcionando. Essa pessoa escreve, a internet voltou à Palestina e as pessoas estão se manifestando. Sim. E eu fui alguém que se manifestou, e isso trouxe grandes riscos. E estou muito feliz por ter feito isso. Não me arrependo de nada. Fiquei feliz em ser cancelado de qualquer coisa para dizer o que sentia no meu coração ser verdade. E isso é. Essa também é a história. As lições da história de Cristo. Sabe, você tem que dizer a verdade. Você tem que aceitar a punição. E Cristo vai te ajudar a superar isso. E Cristo ajudou minha família a passar pelo ano passado, não há dúvidas. Hurricane Ian escreve furacão, mas soletra Hukan. O que aconteceu com a chave de fenda? Eles disseram que encontraram no telhado. Mesmo que você não use uma chave de fenda para desmontar esse rifle, sem chance. Eu nem percebi isso. Desculpe, se vocês conversaram sobre isso. Eu não conversei. Acho que não. Eu assisti a todos os seus vídeos. Tava querendo te perguntar. Só não consegui te pegar ao vivo. Eu não sabia disso. Eu realmente não sabia disso. Você nem usa uma chave de fenda para desmontar aquilo ali. Olha, eles estão fazendo o melhor que podem, ok? Eles estão fazendo o melhor para inventar uma história que funcione, mas nenhuma delas funciona. Whitney escreve algo sobre o Dr. Frank Turek que não está me soando bem. Não sei se ele está sentindo uma culpa infundada por não ter feito mais, e isso está fazendo com que ele pareça suspeito ou algo assim. Mas não consigo me livrar dessa sensação estranha em relação a ele. Que Deus te abençoe e te proteja. Quero dizer, achei que o discurso dele não foi na direção que eu teria seguido se tivesse sido convidado para falar. Não estou dizendo sim, no sentido de que ele é culpado de algo, mas estou dizendo que muita gente teve essa sensação ao assistir ao discurso dele. E claro, acho que ele foi um fuzileiro naval no passado. Eu não sei. Eu realmente não sei o que dizer sobre isso. Ele fez o discurso que queria fazer e, até agora, nada do que pesquisei trouxe algo sobre Frank Turek. Então, só estou lendo seu comentário, não foi o caminho que eu teria seguido novamente. Mas eu não fui convidado para falar e, como o Daily Mail apontou, eu fiquei furioso com isso. Eu surtei e joguei tudo, joguei meus brinquedos para fora do berço. Paine Rever escreve. Por que o departamento de polícia local não tratou como se fosse uma cena de crime? 2. Com base em que o FBI está envolvido? Esse é um bom ponto. 3. A inteligência recruta fortemente entre os membros do SUD. Isso é um fato. A Igreja dos Santos dos últimos dias, e aparentemente eles recrutam daquele campus em particular, o que eu descobri, o que é interessante. Novamente vamos entrar em todos esses detalhes esta semana sobre o Tyler. Parece um agente federal, tipo o Timothy McVeigh. 5 flechetes, sim, acho que estamos procurando uma arma totalmente diferente. É onde eu estou. Se fizerem um memorial para ele, como fizeram para o JFK, isso diz muito. Olha, acho que quando terminarmos de investigar isso, vamos ter muitas perguntas sobre quem teve a audácia de homenageá-lo ontem à noite. Acho que sim. É só um pressentimento. Se eu tivesse que arriscar um palpite, seria esse. Trabalhando pelos direitos dos alienígenas, já fui vítima de predadores e pessoas estranhas na minha vida. No Canadá, a elite rica e pervertida do mal comanda o mundo, e eles são poderosos demais. A única pessoa que pode me proteger deles é Deus. Quando eu for para o céu, que Deus abençoe a todos. O céu vai nos salvar, de fato. Rosa Marie Martinez escreve, no programa do Charlie Kirk, na semana passada, Andrew disse que alguém poderoso ligou para Erika e perguntou o quanto ela sabia, e ela respondeu, eu sei de tudo. Se isso não fosse relevante, Andrew não teria dito. O que isso significa? Acho que ela sabe de tudo. Ela é a esposa dele. O que é uma esposa? Tudo o que ela disse no palco ontem, uma confidente, todo o segredo que o mundo não deveria saber sobre Charlie Kirk. Ela sabe sobre Charlie Kirk, quem estava deixando ele estressado. Por que você deita a cabeça ao lado da sua esposa ou do seu marido? Meu marido sabe tudo o que há para saber sobre mim. Então sim, não há dúvida de que ela sabe de tudo. Eu vi pessoas dizendo que Erika Kirk vai participar, acho que do programa da Alex Clark. E como estavam tweetando isso pra mim, acho que foi a Laura Loomer, ela é completamente maluca. Ah, você vai ver. Ver o quê? Eu não minto por esse motivo. Ok, eu não minto sobre nada. Então fico feliz que ela vá falar sobre os boatos de que Bibnet e Yahoo ofereceram a ele uma fortuna.
Eu não disse que ofereceram 150 milhões porque não sei o valor exato que a BBE ofereceu a ele. Eu disse que me falaram que a BBE deu 150 milhões de dólares para a operação Mocking Pastor. Lembra quando todos os pastores em um fim de semana subiram ao palco e nós estávamos tipo Tucker Carlson e Candace Owens? Foi isso que me disseram. Que esses 150 milhões de dólares foram para isso mas eu afirmei claramente que Bebê Netanyahu ofereceu uma fortuna para Charlie Kirk e ele recusou. Então ela vai responder a isso. Eu disse que os católicos estavam animados, esperançosos com o Charlie. Não sei por que isso deixou tanta gente chateada. Tipo, o que há de errado? Nós somos cristãos. Devemos, independentemente de qualquer coisa, defender uns aos outros. Obviamente ele não se converteu, mas também a hostilidade contra os católicos simplesmente precisa parar. Ponto final. Quero dizer, Erika Kirk estava criando uma família católica, então foi estranho ver as pessoas reagirem de forma tão exagerada. Eu não minto porque sempre sei que, eventualmente, a verdade vem à tona e as coisas são expostas. Então, estou animada para ouvir ela falar sobre a pressão que ele sofreu, como foi mencionado pela Alex Clark, para falar se ele recebeu uma oferta de mais dinheiro, se ele perdeu dinheiro, o que de fato aconteceu. Me disseram que esse indivíduo era o Bob Showman. Como eu disse na semana passada, isso tirou milhões de dólares da Turning Point. Ele quis que seu nome fosse retirado do prédio e depois mudou completamente de ideia. Quando Charlie morreu, quero dizer, não era só ele, obviamente, mas ele estava sofrendo pressão dos doadores. Acho que ele chegou a dizer isso em um programa, então é isso mesmo. A luz do dia é sempre o melhor desinfetante. Enfim, pessoal, obrigado por todo o apoio. Vamos ter uma semana incrível. Temos mais coisas para revelar a vocês. Se você quiser apoiar o programa, se quiser ir para a prisão, pode acessar candinesones.com e comprar uma camiseta de paródia da CIA, porque você vai comigo. Eu não vou sozinho. Eu vou fazer isso. Vou aprontar umas coisas de malandro. Quero fazer isso com meus amigos. Então, se você comprar, vou te denunciar para a Laura Loomer, que vai te denunciar para a CIA, e a gente se vê na prisão amanhã.